Imagine se seu telefone tocasse agora e do outro lado da linha alguém dissesse: "Parabéns, você é o mais novo herdeiro de uma herança milionária." O que passaria pela sua mente? Todas as suas dívidas desapareceriam, seus problemas financeiros seriam resolvidos e o rumo da sua vida mudaria completamente. Qual seria o sentimento ao desfrutar dessa nova realidade? Alívio, alegria, liberdade? Pense nisso. Gostaria de lhe contar uma história hoje. Mas antes, compartilhe o vídeo, curta e inscreva-se no canal. Vamos mergulhar em algo profundo neste momento. Vamos lá. Havia um jovem rapaz, filho de uma faxineira. Esse jovem cresceu sem a presença do seu pai. Sua mãe trabalhava arduamente como empregada doméstica para um homem muito rico, mas o salário que recebia mal dava para suprir as necessidades básicas de ambos. Ela não conseguia proporcionar ao filho uma educação qualificada, mas fazia tudo o que podia para garantir comida e roupas para ele. Além de tudo, a mulher ainda tinha a responsabilidade de ajudar sua mãe, que morava em outra cidade e também passava por dificuldades. A vida era extremamente dura. No entanto, a mãe nunca desistiu, mesmo diante de tantas adversidades. Com o passar dos anos, a mãe dos jovens ficou doente, até que certo dia a doença a impossibilitou de trabalhar. O jovem, agora um rapaz, viu-se diante de uma dura realidade. Precisava assumir a responsabilidade de sustentar a casa. Sem formação acadêmica e nenhuma experiência de trabalho, ele resolveu buscar ajuda. Determinou-se a procurar o patrão de sua mãe, o poderoso dono da corporação onde ela havia trabalhado. Com humildade, explicou sua situação, na qual a sua mãe estava doente e não pode mais trabalhar, e que ele precisa de uma oportunidade para ajudar minha família. O homem ficou comovido com a história. Perguntou se o jovem queria mesmo trabalhar. Jogos de sim, eu preciso muito ajudar a minha mãe. Dono da corporação perguntou ao jovem que ele sabia fazer, mas um jovem respondeu que não tinha experiência nenhum, pois nunca havia trabalhado antes, e essa seria a sua primeira oportunidade de trabalho. Diante disso, o empresário disse que, por políticas da empresa, não poderia contratar alguém sem experiência ou formação. Porém, tocado pela sinceridade do jovem e pela dedicação de sua mãe ao longo dos anos, ofereceu-lhe uma posição como faxineiro na corporação. Sem hesitar, o jovem aceitou, entendendo que aquela era a única chance de mudar sua realidade. O rapaz começou a trabalhar com afinco, tentando suprir as despesas e cuidar da mãe. Entretanto, a doença dela era grave e não havia cura. Apesar de todo o esforço, ela acabou falecendo. A perda devastou o jovem. Agora órfão, ele carregava nos ombros não apenas a dor da ausência da mãe, mas também todas as dívidas que ela havia acumulado nos anos de doença. Ainda assim, o dono da corporação, que nutria uma estranha afeição por ele, insistia: "Estude, capacite-se, eu posso ajudar a mudar sua vida." Mas o jovem, esmagado pela dor e pela falta de esperança, recusava. Ele acreditava que sua vida estava fadada ao fracasso, assim como fora a de sua mãe. O empresário, no entanto, guardava um segredo que mudaria para sempre a vida do jovem. Durante o exame de admissão, o homem havia coletado uma amostra de sangue do rapaz e, desconfiado da semelhança entre eles, realizou um teste de DNA. O resultado foi avassalador. Aquele jovem era seu filho. O homem, em choque, confrontou a mãe do rapaz antes de sua morte. Ela confirmou a verdade. Ele é seu filho, mas nunca contei por medo. Você é rico e poderoso. Tive medo de que tirasse ele de mim ou me forçasse a não tê-lo. Prometa que ele nunca saberá. Ele poderia me odiar por tê-lo privado de conhecer o pai. Por compaixão, o homem aceitou manter o segredo. Contudo, decidiu ajudar o jovem de todas as formas possíveis, incentivando-o a crescer, estudar e se qualificar. Anos se passaram e o empresário veio a falecer. Para surpresa de todos, ele deixou 70% das ações da corporação para o jovem faxineiro. Porém, havia uma condição: ele só poderia herdar e assumir a presidência da empresa se tivesse a formação necessária para ocupar o cargo. Os sócios, irritados com a ideia de um faxineiro como herdeiro, usaram essa cláusula para tentar impedir que ele assumisse o controle. Eles criaram obstáculos, garantindo que, sem qualificação, ele jamais ocuparia a cadeira da presidência. Agora, o jovem tinha duas escolhas:
Aceitar sua condição atual e perder a chance de mudar sua vida para sempre, ou superar o luto, o medo e a desmotivação para finalmente se capacitar e ocupar o lugar que lhe pertencia por direito. A decisão estava em suas mãos. Seria ele capaz de honrar o legado que seu pai havia deixado? Ou permaneceria preso ao conformismo que o havia limitado por tanto tempo? Ao ouvir uma história como essa, você provavelmente está ansioso para saber como ela termina. Será que o jovem conseguiu superar os desafios, sentar na cadeira da presidência e finalmente desfrutar de sua herança? Essa dúvida pode trazer à tona sentimentos conflitantes, um desejo de justiça, um toque de empatia, ou mesmo uma sensação de revolta diante das injustiças da vida. Mas, antes de continuar, preciso te dizer algo importante. Essa história não tem um final. E sabe por quê? Porque esse jovem, essa pessoa de quem acabei de falar, na verdade sou eu, e também é você. Ao ouvir a história do jovem que passou por tantas dificuldades até descobrir que era herdeiro de uma grande corporação, somos convidados a refletir sobre nossa própria vida e herança espiritual. Assim como esse jovem viveu por anos na ignorância de sua verdadeira identidade e herança, a humanidade também passou séculos afastada de seu Pai Celestial. Em Gênesis 2:17, Deus deu um mandamento claro a Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No entanto, Adão desobedeceu, e o pecado entrou no mundo, trazendo a separação entre Deus e os homens. Assim como o jovem da história não conhecia seu pai por causa de uma decisão tomada por sua mãe, toda a humanidade foi privada de conhecer o Pai Celestial devido à decisão de Adão. Em Romanos 5:12, Paulo afirma: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por causa dessa separação, vivemos por séculos sob o peso do pecado, condenados à morte eterna e escravizados por nossas próprias transgressões. Passamos pelo tempo da lei, um período em que as obras eram exigidas como caminho para a justiça, mas que colocava sobre nós um fardo impossível de carregar. Assim como o jovem da história herdou dívidas e sofrimento com a morte de sua mãe, nós, na queda, herdamos a condenação do pecado. Mas a morte trouxe mais do que perdas. Em João 19:30, ao entregar seu espírito, Jesus declarou: está consumado. Naquele momento, nasceu o Novo Testamento, um novo pacto entre Deus e a humanidade. Jesus, através de sua morte, não apenas pagou o preço do pecado, mas também nos reconectou ao Pai. Em Romanos 8:17, Paulo declara: e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Assim como a morte do pai daquele jovem revelou a ele sua verdadeira identidade e o tornou herdeiro de uma grande fortuna, a morte de Cristo nos tornou filhos de Deus e herdeiros de sua glória eterna. Por meio de Jesus, não apenas fomos libertos da escravidão do pecado, mas também fomos restituídos ao nosso verdadeiro lugar como filhos e filhas do Altíssimo. Desde o início, Deus nos criou para governar. Em Gênesis 1:28, ele declarou: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Entretanto, o pecado nos roubou essa posição de domínio. Passamos a viver como o jovem da história, limitados por nossas circunstâncias, sem enxergar nosso verdadeiro potencial. Mas, por meio de Cristo, essa autoridade foi restabelecida. Em Colossenses 2:15 está escrito: e despojando os principados e potestades os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo na cruz. Jesus aniquilou o poder das trevas e restaurou a glória e o domínio que nos foram dados no Éden. Agora, como filhos de Deus, temos autoridade sobre as circunstâncias espirituais e físicas. Somos chamados a ocupar a cadeira de governo que nos pertence, não por mérito, mas pela graça do sacrifício de Cristo. Assim como o jovem da história foi impedido de assumir sua posição por falta de capacitação, muitos de nós vivemos abaixo do potencial que Deus nos deu, porque não reconhecemos nossa identidade em Cristo. Apesar de termos recebido a promessa,
ainda deixamos que as circunstâncias e as limitações nos definam. Mas o sacrifício de Jesus não foi apenas para nos salvar da condenação. Ele veio para nos reconectar ao Pai, restituir nosso domínio e nos tornar participantes de um reino eterno. Em Apocalipse 11:15, lemos: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Conclusão. Assim como o jovem da história precisou tomar uma decisão para mudar sua vida, nós também somos chamados a agir. O sacrifício de Jesus nos deu acesso ao Pai, mas cabe a nós assumirmos nossa posição como filhos e herdeiros de Deus. Então, a pergunta é: você vai continuar vivendo como um faxineiro da sua própria história, ou vai aceitar a herança que o Pai lhe deu? O trono está diante de você, mas é preciso reconhecer sua identidade e se posicionar. A cadeira da presidência da sua vida só pode ser ocupada por você, com a autoridade que Jesus conquistou na cruz. Agora curta o vídeo, compartilhe e segue esse canal para ser edificado.